E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli arquivou processos e anulou atos judiciais contra alvos da Operação Lava Jato, que somavam 17 bilhões de reais impedidos do Ministério Público. Até outubro deste ano, o magistrado suspendeu processos de aproximadamente 70 pessoas e invalidou provas da Odebrecht em outros 70 casos. Essas decisões abriram precedentes para anulações em instâncias inferiores. Em nota, a assessoria do STF informa que as decisões derivam de um posicionamento da segunda turma da Corte, abre aspas. São extensões de decisão colegiada da segunda turma, tomada em fevereiro de 2022, quando ele ainda não a integrava, sob relatoria do então ministro Ricardo Lewandowski, a quem ele sucedeu na relatoria, fecha aspas. Para as empresas, Toffoli manteve os acordos de leniência, mas suspendeu temporariamente alguns processos, permitindo novas negociações entre as companhias e o governo. No caso das pessoas físicas, algumas provas foram anuladas, embora os termos de colaboração continuem válidos. Parte desses processos já estava suspensa ou sequer havia recebido a sentença final. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana aqui em Oeste Sem Filtro, trazendo então notícias do Supremo Tribunal Federal, decisões do ministro Dias Toffoli. Já falamos muito aqui do efeito cascata dessas decisões do ministro Dias Toffoli, mas queria puxar esse ponto dos 17 bilhões de reais em jogo em acordos com o Ministério Público. Boa parte desses 17 bilhões, muito provavelmente, seriam destinados ao pagamento de multas e acordos destinados ao Tesouro Nacional, sim, um valor que poderia fazer a diferença no orçamento da União, esse governo que tenta buscar arrecadar de qualquer forma para fechar as contas, o que está muito difícil. E agora o que a gente acompanha é essas decisões do ministro Dias Toffoli, uma a uma, né? Sim. Que vão deixando mais longe esse caminho para reaver todos esses valores fruto de corrupção durante a Operação Lava Jato. Boa noite. Boa noite, Paula. Antes de devolver o dinheiro, é restaurar a moralidade. Você já tinha feito menção sobre isso, né? Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Silvio. Ana, querida, todos que nos acompanham. Num processo, quando você tem crimes de corrupção, o processo, ou no próprio processo, já se estabelece quem será o destinatário, uma vez que seja reconhecido pela justiça a devolução daquele dinheiro, seja por sentença ou por acordo, ou normalmente aquilo vai para um outro lugar escolhido pelo juiz, que pode ter uma participação da promotoria, ou no final das contas vai para o Tesouro Nacional, ainda mais crime federal de corrupção. Nesse caso, houve anulação. E aí vamos só voltar um ponto antes. Havia acordos entre o Ministério Público e as empresas que assumiram a corrupção. É importante a gente perceber isso, porque essa decisão da segunda turma, da onde se baseia, inclusive, o ministro Toffoli para fazer todas essas anulações, primeiro, ele dá de forma monocrática baseado numa ação da segunda turma. Só que, vamos lembrar, o Supremo começou a acabar com a Lava Jato quando... Vamos lembrar do ponto de vista político, quando votou novamente a condenação em segunda instância. Ou seja, depois da segunda instância, 2 condenações não podia mais concorrer. Voltou no entendimento. Foi pelos 11 ministros que se posicionaram. Idas e vindas, né? A gente viu aquela coisa toda, mas depois decidiu que não. Até o último recurso, segundo o então ministro, já vou me lembrar o nome dele agora há pouco aqui, Celso de Mello, perdão. Depois também houve uma outra discussão sobre a tese do CEP, aquela que liberou o Lula. Também foi pelos 11 ministros. Neste caso, a decisão do ministro Toffoli é precária por várias razões. A primeira é que ele se baseia numa decisão de uma turma. Este não é um assunto que tem que ser julgado por uma turma, é um assunto do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque o próprio Supremo Tribunal disse que determinados assuntos vai para o plenário cheio, ou seja, os 11 ministros têm que se manifestar. A segunda coisa é que ele vai lá e dá uma decisão monocrática. Ele não pode se basear, porque a decisão da segunda turma não é vinculante, era uma decisão do momento, entendendo que ali havia problemas, mas cada processo é um processo. E aí, a coisa que mais chama atenção, eu vou lembrar do Augusto aqui, que ele faz menção disso a toda hora, isso foi confissão, não se trata, e convenhamos, esses empresários não foram lá desassistidos de um advogado caríssimo, foram lá porque reconheceram a corrupção. Estava muito claro. Aí vem uma decisão monocrática do ministro, por mais que baseada numa decisão da segunda turma,
e simplesmente coloca, não, vamos anular tudo isso. Passa por cima do Ministério Público, passa por cima do acordo, passa por cima da confissão. De novo, com essa precariedade da decisão genérica da segunda turma, que era, então, naquele momento, do Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça do Lula. Por fim, os 18 bilhões, aí, 17 bilhões, né? 17 bilhões, nós estamos falando de dinheiro, muito dinheiro, que foi recuperado justamente por acordos e por um trabalho do Ministério Público e da Justiça brasileira. Boa parte desse dinheiro iria parar, sim, no Tesouro Nacional e, sim, resolveria o problema, parte do problema fiscal do governo, que também não se ajuda. Mas, enfim, é um dinheiro que pertence ao cidadão. E, neste caso, o dinheiro ao cidadão vai para o governo, no caso do Tesouro Nacional. Neste caso, tudo indica, vai voltar ao bolso de quem confessou a corrupção. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vinda. Silvio, a gente tem acompanhado esse efeito dominó das decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli. A gente trouxe aqui até um trecho da nota que foi emitida e aí eles explicam que seriam extensões de uma decisão colegiada já da segunda turma e que ele teria herdado os processos sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, mas como bem pontuou o Piotto, esse seria um assunto para se discutir em plenário e não numa turma de 5 ministros, né? E o fato é que todas essas decisões acabam abrindo espaço para que a validade de todos os acordos de delação e também de leniência firmado com as empresas sejam mais uma vez questionados pela Justiça. Boa noite. Paula, querida, boa noite, Ana, querida, Augusto, meu irmão, boa noite, Piotto, meu amigo, e a você que nos acompanha. Essas decisões do ministro Dias Toffoli, nós já classificamos aqui como despudoradas. Essa é uma palavra que define o que o ministro Dias Toffoli fez em relação à Lava Jato. Despudor, seguindo justamente a trilha herdada por Ricardo Lewandowski, seu antecessor, nesta senda dentro da corte, né? Nesta turma em relação aos inquéritos da Lava Jato. Mas sim, concordo quando você diz, Paula, que o plenário deveria se manifestar, porque ao não se manifestar sobre esse tipo de canetada, que até o Ministério Público contesta, que no exterior são contestadas, o plenário é cúmplice. Onde é que está o ministro Luiz Roberto Barroso para pautar uma sessão e pedir que cada um dos outros 10 ministros, ele inclusive, se pronuncie sobre o que pensam desse revisionismo histórico do maior escândalo de corrupção do Brasil, da América, talvez do mundo. Por que eu digo em outros países não? Porque determinadas decisões, e aí você citou no enunciado, que alguns acordos de leniência, o Dias Toffoli foi só até a página 2, porque foram firmados fora do Brasil. Só aqui na América Latina são 9 países. Um deles, por exemplo, chamou a atenção no país de origem, porque ele recomendou que o vice-presidente do Equador, Jorge Glass Espinel, por exemplo, fosse absolvido. E num dado momento alguém pergunta, no caso envolvendo a Odebrecht, hoje Novo Honor, mas por que o senhor quer se manifestar sobre o que acontece no Equador? Isso aconteceu no bojo também da condenação recente do Alejandro Toledo, ex-presidente do Peru. Lá também, todos os ex-presidentes, tirando um que se suicidou, todos foram implicados na Lava Jato. Esses acordos envolvendo Odebrecht, JBS, essas outras empresas, todos foram firmados com o amparo, né, sob os olhos dos Estados Unidos. Eles seguem valendo. Então, o que o Dias Toffoli faz e pratica, o brasileiro é obrigado a engolir, goela abaixo, mas lá fora não. Então, por isso essa implicância, e aí tem a matéria na tela, no Peru não tem Toffoli, que nós trouxemos justamente mostrando que lá a justiça acontece. E nós estamos falando do Peru. Acho que o recado está dado, né? Do Peru.